Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, o seu exemplar. As Epístolas aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Amém? Glória seja dada a Deus. Eu quero aqui, desde já, falar para a igreja sobre as epístolas que foi escrita aos Hebreus. Ela não diz com clareza e também não fala de quem é a autoria desta epístola tão maravilhosa e tão impactante que está na Bíblia e está nas suas mãos, para que você possa ler, para que você possa se aprofundar, para que você possa degustar, comer esta palavra e beber desta água, da fonte da vida que é a palavra de Deus. Mas esta epístola tão maravilhosa, tão rica, ela vem esmiuçando de maneira tão maravilhosa acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo 1 fala da revelação de Deus. No capítulo 2, o perigo da negligência acerca das coisas de Deus. No versículo 5, Jesus é coroado de glória e ele é reconhecido como um sumo sacerdote idôneo, compassivo, porque ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ele vem esmiuçando de maneira tremenda. No capítulo 3, Cristo é superior a Moisés, está mostrando para eles, para aquele povo, que devido à perseguição a qual eles estavam passando, e perseguição de morte, porque muitos estavam morrendo, então eles estavam amedrontados, eles estavam aterrorizados, muitos estavam voltando para o rudimento da lei mosaica, deixando de lado o que eles aprenderam e ouviram. Então eles vêm explicando sobre a superioridade de Cristo sobre Moisés, e fala sobre o perigo da incredulidade e também da desobediência. E no capítulo 4, a entrada do descanso em Deus pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. E no capítulo 5, ele vem falando, vem esmiuçando, no versículo 14 do capítulo 4, Jesus é o sumo sacerdote que se compadece de nós, e é verdade, ele se compadece de você, ele se compadece de mim, ele não quer que nós venhamos nos perder. Não adianta, se o homem mais vil que existe, nós não podemos jamais fazer acepção disso, porque Jesus pagou um alto preço. O que temos que fazer é amar as vidas, é pregar a palavra, é falar para essa pessoa que Jesus morreu na cruz por ela, mas que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, e Ele pode fazer tudo novo na vida de uma pessoa, porque quando Jesus entra na vida de alguém, quando essa pessoa abre o seu coração para o Rei da Glória entrar, Ele transforma a pessoa.
Porque uma pessoa que já está dentro da igreja há muito tempo e não tem transformação, não houve conversão. Ela apenas está fazendo parte, ela está no meio, porque na verdade só se converte e mostra a transformação. O que era não é mais, o que fazia deixou de fazer, o que roubava não rouba, o que mentia para, porque o Senhor faz essa diferença, essa transformação na vida do ser humano. Aleluia, glória seja dada a Deus. Ele se compadece de nós. Muitas vezes a gente acha que e muitos, porque está na igreja, acha que é só você, só eu. Não, o Senhor morreu por todos, por toda a humanidade. Não foi só por mim, nem por você. Ele morreu por todos na cruz. Ele disse: tetelestai, está tudo consumado. Ele cumpriu. E ele disse: perdoai, ó Pai, eles não sabem o que fazem. Foi por isso, ele morreu por todos. No capítulo 5, Cristo é superior ao sacerdócio da antiga aliança, onde o sacerdote entrava e ele fazia a aspersão de sangue pelos pecados de muitos, mas fazia por ele. Mas essa aspersão, essas coisas, esses ritos, não tirava o pecado, apenas cobria. Aí Jesus vem, e ele vem dizendo nessa epístola maravilhosa: Jesus é superior ao sacerdócio. Ele é maior do que todas as coisas. Jesus é maior do que tudo que eu e você imaginamos. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é justo, Ele é maravilhoso. Aleluia. No capítulo 6, ele exorta ao progresso na fé. Observe que isso tudo existe o dia a dia, o teu caminhar vai crescendo e tem que crescer, tem que progredir, tem que haver o progresso da sua fé. A sua fé tem que crescer, porque se você não tiver essa fé grande em você, você vai se frustrar, você vai se abater com pequenas coisas, você vai se abalar com muitas coisas que você está vivendo e vendo e vivenciando. Você vai ouvir, e se você continuar não fazendo com que esta fé cresça, vai apagar e extinguir a sua fé, aqueles que não têm nenhuma fé. Porque o que o inimigo quer mais é tirar a fé, a sua fé, uma fé naquele, o Deus do invisível, o Jesus ressurreto, que venceu e está conosco e nunca nos deixa só. Ele vem falando os perigos espirituais no versículo 4 do capítulo 6. Existem perigos, existem batalhas, porque se nós não formos vigilantes, muitas vezes caímos porque não somos vigilantes e acha que está na igreja e está tudo bem. Não, irmãos, você não é um super-homem e nem você é uma mulher maravilha, um super, não. Você vai passar por batalha, vai ter situações difíceis, vai ter situações que você vai dizer: poxa, mas você tem que estar firme no Senhor, porque Ele é o teu Deus que cuida de vós, cuida de nós. Ele é o nosso Salvador. No versículo 9 ele diz que as coisas melhores pertencem à salvação, e é verdade. O melhor pertence à salvação. O melhor está por vir.
É porque nós estamos num mundo, irmão, que é totalmente materialista. E se nós não vigiarmos, a gente está daqui a pouco querendo tudo. Acha que você não tem o que você acha que você tem, não serve para nada. Não, o que você tem foi Deus que te deu, e glorifica pelo que tu tens, porque o que tu tens foi o Deus do invisível, Jesus, o eterno, que te deu. Glorifica e exalta Ele, mesmo se tu não tens. É fé. Não precisa ver, você crer. Aleluia. No capítulo 7, aí ele diz: Melquisedeque é um tipo de Cristo, e Jesus é maior que Melquisedeque. Ele é o sumo sacerdote, o Deus do invisível, o Jesus poderoso que está conosco. Jesus, ele tem o seu sacerdócio maior e superior do que o de Levítico, porque ele é completo. O sacerdócio de Levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno, jamais passará, porque Jesus, ele é eterno. Ele está à destra de Deus, ele venceu. Ele é o autor da vida, Ele é o autor da fé. O que nós estamos vendo no mundo de hoje, irmão, é absurdo. Escarnecedores de Cristo, escarnecedores da fé, escarnecedores de tudo. Mas o Senhor não quer que nós venhamos a ter algo por essas pessoas, não. Ore por elas, clame a Deus por elas, porque elas estão com o coração de pedra, mas eu sei que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a pedra. E quem tem que levar esta palavra somos nós, é você. Ou você olha a pessoa e você já diz o que é e o que não é. Essa dá, esse não dá, aquele vai, aquele não vem, aquele ali não dá, aquele ali. Então você não tem a fé. A fé é algo que está além do que os nossos olhos conseguem enxergar. Isto é fé. E é esta fé que o Senhor quer que nós tenhamos dentro do nosso coração, que vá além da expectativa humana. O homem não consegue entender as coisas de Deus, porque para ele é loucura, mas para Deus a loucura é salvação daqueles que creem em Cristo. Aleluia! Nesta epístola maravilhosa fala: Cristo é sacerdote único e perfeito. Ele é o sacerdote único e perfeito. Aleluia! No versículo 26 está dizendo, olha só, irmão, ele convinha que ele teria que ser um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. O nosso Deus, irmãos, ele é tremendo, ele é poderoso, ele é grande. Você tem noção do que você tem para que você possa dizer: o meu Deus é poderoso? Alguém chega para te intimidar. Tem gente, irmãos, que está na igreja, mas tem algo, sabe, ainda dos rudimentos antigos, superstição, coisas assim, coisas, irmãos, isso tudo já passou da tua vida e da minha vida. Jesus fez um novo ser e uma nova criatura, um novo homem e uma nova mulher. Não tenha medo, não tenha, nem se assuste, apenas se coloque na posição que Deus quer te usar, com muita ousadia, falando do amor de Cristo
para quem precisa ouvir. Aleluia! Capítulo 9 vem dizendo que todos esses ritos, essas ofertas, sacrifícios, todos eles eram imperfeitos, e era mesmo. Perfeito é o sacrifício de Cristo, porque jamais vai se repetir, porque ele foi perfeito e eficaz. Ele já pagou um preço, ele já venceu, ele está no trono de glória e ele está a nos observar, e ele tem olhado por mim, por você. Creia nisso. O sacrifício de Jesus foi eficaz para sempre. No capítulo 10, os sacrifícios antigos eram humanos, transitórios. A expiação era feita por Cristo, é divina e foi permanente. Muita gente não acredita, está vivendo essa vida e não quer acreditar. Zomba de Deus, ridiculariza a Deus. Irmãos, que o Senhor, irmãos, alcance essas vidas. Que eles entendam que não existe salvação sem Jesus Cristo, só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que eles venham se arrepender dessas blasfêmias e de tantas coisas absurdas que falam do meu Jesus, o eterno. Como o pastor estava bem falando nessa Netflix, isso é coisa do diabo. Isso é coisa do diabo, irmãos, servindo a ele abertamente. Homens sem compromissos, diretores que escrevem coisas absurdas. E se você não tiver enraizado na fé em Jesus Cristo, se desvirtua da palavra e abandona o manancial das águas vivas, sem perceber. É só uma coisinha, é só uma observadinha, é só uma bababá, e assim vai. São nas pequenas coisas que o diabo quer arrancar de você. Isso que você tem que guardar, que é a fé em Jesus Cristo, o único Salvador das nossas almas. Jesus é bom. E quando você lê, no capítulo 10 mesmo, no versículo 25, ele deixa: não deixemos de congregar-nos. Hoje a moda é cultuar em casa. Cultua em casa, as igrejas cheias de problema. Não dá. Quem já ouviu isso? Não é assim? Mas a Bíblia diz: não deixemos de congregar-nos. Temos que estar junto. Porque uma igreja junto, que tem uma fé, olhando para o autor e consumador da fé, e ora e clama nesta terra dos viventes, o extraordinário de Deus acontece. Porque você é como brasas vivas. O que o inimigo quer é que você saia do meio das brasas. Por um tempo o vento bate, mas daqui a pouco vai esmorecendo. Daqui a pouco já não tem nem mais fogo, não tem mais nada. Então você tem que vir para o meio. Esteja sempre com seus irmãos, dê os braços, dê as mãos, ande junto, orem junto. Um levanta o outro. O que o inimigo quer é botar você na caverna, sozinho. Muita gente acha que é o autor, então, não, eu sou a pessoa, eu sou o cara, eu faço, eu aconteço. Não preciso, mas você precisa saber que sem Jesus nós não somos nada e nem ninguém. O que está se pregando hoje é para o homem. Não, irmãos, nós estamos aqui por Cristo, é Ele que é maior do que qualquer coisa. Você sem Jesus e sem Deus, você não é ninguém. Mas Deus sem você, Ele continua sendo Deus e Ele é Deus.
E as pessoas estão entendendo isso. Glória seja dada a Deus. Quando chega no capítulo 11, aí é que está, irmãos, ele vem falando para um povo, ele vem falando para eles, dizendo tudo isso, mostrando, falando das coisas para aquele povo que estava se desvirtuando de Jesus, abandonando a fé em Cristo. E ele no capítulo 11, ele fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir das coisas que não aparecem. Irmãos, tem gente que não crê que Deus criou o universo. Tem gente que não crê porque não tem fé. A fé é aquilo que você não espera. E ele vem falando dos homens, dos patriarcas da fé. Ele fala de Moisés, ele fala de Abel, ele fala de todos aqui. Ele vem falando passo a passo, dizendo, é a fé, o firmamento maior, é a fé. Você tem que estar firme na fé. A fé em quem? Em Jesus, o autor e consumador da tua fé. Mas tem gente que tem fé em muitas coisas, mas não tem no Jesus, o eterno, no Jesus Salvador. Não tem. Ele bota a fé dele em muitas coisas. Tem gente que tem fé em tudo, porque está na nossa essência de adoradores. Deus nos criou para o adorar, para louvar o seu nome, para glorificar o seu nome, para falar com Deus as nossas necessidades, para dizer a Ele o quanto nós somos gratos pela vida que Ele nos deu, pelo sopro de vida que Ele colocou em nós. É para isso que nós fomos criados, para louvor da glória de Deus, para dar glória a Deus. Mas tem muita gente que não crê, não acredita, não quer entender isso. Desvirtuado, longe de Deus, sem fé. A fé, quando tem uma fé totalmente desvirtuada. Jesus, o nosso Deus, o eterno, não divide a sua glória com ninguém. E tem gente tendo fé, irmão. Quando você tem fé em algo, se você não entender, você daqui a pouco tem fé em muitas coisas e deixou a fé genuína em Cristo, deixa de crer em Jesus. No capítulo 12, aí ele vem dizendo que nós temos que ser imitador e exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Era isso. Olha, suporta. Olha, vai haver perseguição. Olha, seja perseverante. Olha, não deixa isso te abalar. O que tem abalado você, irmão, na tua caminhada com Jesus? O que tem tirado a tua visão de Cristo? É um problema, é alguma coisa? Então você deixa de olhar para o autor e consumador e perde a tua esperança e a tua fé por causa de coisas pequenas que tem sobreveio sobre a sua vida, está sobre você e você está se abalando com isso. O Senhor está dizendo: tenha fé em mim, eu estou contigo e não te abandono jamais. Jamais. O que o pastor estava falando aqui, irmãos, olha que coisa. No versículo 4, as provações revelam o amor paternal de Deus para com seus filhos. Está entendendo? Às vezes tem situações na tua vida que está acontecendo, tu não está entendendo. É Deus dizendo: eu te amo, filho, eu te amo, filha. Olha, eu sou contigo. Deus está fazendo algo.
E a gente às vezes não entende e entra em desespero. Não entre em desespero, porque Jesus está contigo. Qual é o teu desespero? Está passando por provas. O que é provas, irmãos, comparado ao que Jesus passou? Comparado com o que Jesus sofreu, o que Jesus suportou, por amor da tua vida, da minha vida e de toda a humanidade. As provações que tu passa. Tem gente, irmão, que está preocupado com coisas tão banais e tão pequenas. Aí daqui a pouco está murmurando contra Deus. Aleluia. No versículo 14 do capítulo 12, ele chama a pessoa dizendo: olha, segue a paz com todos. O pastor estava falando, segue a paz com todos. Ah, mas com aquele ali não dá, é com ele mesmo que vai ter que vencer isso aí. Como pode, irmãos? Na tua força? Não. Na minha força? Não. É na força do Senhor que enfrentamos esse gigante. Que gigante? Dessas pessoas que vocês, muitas vezes nós não gostamos, se torna um gigante. Vá na força do Senhor. Não vá com armas, mas vá desarmado. Leve a palavra, leve a fé, leve uma palavra de Deus para a pessoa. Chore com ela, derrube esse gigante, porque o Senhor é contigo e esse gigante vai tombar, porque o Senhor é Deus na sua vida. Aleluia. Segui a paz com todos, sem a qual ninguém, e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Primeira paz. Eu não tenho problema com ninguém, agora busque a santidade. Se separe de muitas coisas, que o mundo é normal, mas para nós não é normal. Para o mundo vai em velocidade, mas você não vai, você vem no sentido contrário do que o mundo anda. Isso, irmãos, tem um preço, e você acha que você não vai passar? Vai. É batalha, é luta, mas o Senhor é contigo e você vai conseguir passar por essas barreiras, porque Jesus estará contigo, e com Deus nós saltamos muralhas, diz a palavra de Deus. Qual é a muralha? Qual é a situação que tu está passando? O que tu tens tirado o teu sono? Aí quando chega no capítulo 28 e 29, irmãos, aqui está tudo. Ele está explicando. O povo estava vivendo a vida. O povo estava sendo perseguido. O povo estava vendo que pessoas estavam morrendo por Jesus. Falava que amava Jesus e seguia Jesus. Mata, arranca a cabeça, esfola. O medo, o temor estava ali. E eles estavam vendo aquele reino, um reino que é abalável. O reino do mundo é abalável, mas ele apresenta um reino inabalável, que não pode ser abalado. Muitas vezes você está se abalando porque fulano ficou, alguém que você ama ficou doente, irmão, e daí, irmão, ore apenas e creia que há um lugar preparado para todos nós. Abalou. Não deu certo o que você abriu, abalou. Vivemos um mundo do abalável, vai abalar mesmo. Todas as autoridades, todos esses homens, todos os governos, eles são abaláveis. Toda a potência que você imaginar que hoje domina o mundo é abalável. O que é inabalável é o reino de Deus, o Altíssimo.
Aleluia! É inabalável o reino de Deus. E é para este lugar que Jesus nos chama. Aleluia! Glória seja dada a Deus. Tem muita gente se abalando. Não se abale, irmãos. Não se abale com o que você ouve, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Não se abale. Mantenha-se firme na fé que Jesus te chamou. O reino de Deus é inabalável. O que eu tenho, o que tu tens, o que homens poderosos têm, não vai levar nada. Vai ficar tudo aí. Mas tem pessoas perdendo o sono, perdendo a cabeça, perdendo tudo, porque está olhando o abalável, olhando para o mundo abalável. Não olhe para este mundo, olhe para o mundo que está preparado para nós, a terra Canaã celestial, que Jesus foi preparar até hoje. Fulano, as coisas, alguém diz uma coisa, machuca, abala, está abalando. Não, você está firme na rocha que é Jesus. Firme. Pode vir vento, tempestade, você está ali, vai vir. Ah, não vai, vai. Vai, não tem como. No mundo tereis. Ah, mas não vai ter, vai. Mas o Senhor está dizendo, fique inabalável com isso, porque tem um reino inabalável para ti. Eu sou o Deus do impossível e eu estou contigo. Segura na mão de Jesus e diz, eu vou passar, eu vou chegar lá. Tudo é abalável, tudo na terra. Tudo, e diz a palavra, que o Senhor vai abalar os céus e a terra. Tudo será abalado. Só vão ficar os que estão na rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Aleluia! É nele que nós estamos firmados. Eu estou firmado na minha empresa, e se cair? Estou firmado no meu casamento, e aí, meu irmão, se acontecer algo, ou você acha que é inabalável? Não, inabalável só o reino de Deus. É Ele que é inabalável. Aí no versículo 28 que nós lemos, ele diz, recebendo nós um reino inabalável. Olhe para frente. Você tem olhado para onde? Até essa parede? Tem olhado até, eu quero isso, eu quero. É só isso que tu queres? Olha à frente, olha além. Olha o que você não consegue enxergar. Que Deus te dê visão espiritual das coisas espirituais que estão além do que o ser humano pode enxergar. Isso é fé. Muitas pessoas, irmãos, ora por alguém, ora e não vê conversão, irmãos. Muitas vezes você não vai nem ver, mas a tua fé fez você enxergar o que ninguém está enxergando. É fé, é pela fé. A fé é algo que agrada a Deus. Que você tenha uma fé, irmãos, em Cristo, olhando para Ele e andando com passos firmes com o Rei da Glória. Ele é o teu general, Ele vai à frente. Aquele ali vai atrás do Rei da Glória. Oh glória! Se você vai atrás do general de guerra, o general dos exércitos, o Rei da Glória, diga glória a Deus, porque Ele é Rei. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Aí ele diz, aleluia,
capítulo 12, ainda no versículo 28. Agora ele diz, inabalável, e é inabalável. Acabou, é inabalável. Aí ele diz, retenhamos a graça. Escute, retenhamos a graça. Aleluia. Do verbo reter. Aleluia. Que quer dizer guardar. Guardar, conservar, sustentar, segurar com firmeza. Jesus está dizendo, não abandone a graça de Deus que Ele te deu. Agarre. Não é pelo que tu fazes, não pelo que eu mereço, mas é pela graça que nós somos salvos. Retenhamos a graça de Deus. Lute com forças e não abandone a esse Jesus que morreu e ressuscitou por todos nós. E Ele quer te ver no grande banquete que Ele mesmo vai servir a ceia. Você tem noção, irmão? Você tem noção do que é isso? Você está com os patriarcas da fé. Ai, como eu quero falar com José. Eu quero falar com Moisés. Gente, você tem noção do que é isso? E você vai estar lá. Retenha esta graça que Jesus nos deu, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. O agradável é o que agrada e satisfaz. A quem? A Deus. A tua vida, a minha vida, tem sido agradável aos olhos de Deus, como servo e serva de Cristo. E ele está dizendo aqui, sirvamos a Deus de modo agradável. E vem uma vírgula, com reverência. A reverência que você tem que ter por Deus, pelo aquele que te chama pelo nome. Mas tem gente entrando dentro da igreja de qualquer jeito, sem pudor, sem respeito, sem amor, e vem de qualquer situação, porque está faltando a reverência a Ele, que é o autor da nossa vida, a palavra de Deus. Que nós olhemos para nós mesmos, irmãos, e façamos em nós uma autoanálise. O que é que está acontecendo? Será que eu estou agradando ou não estou agradando? Será que eu estou fazendo algo? O pastor Alan tanto bate sobre isso, e ele orou hoje. O que tenho feito que não te agrada, o que eu não tenho feito também, que também não tem te agradado. São muitas coisas, irmãos, e nós temos que estar de maneira agradável a Deus, com reverência e santo temor. Santo temor. O que nós estamos vendo aí, irmãos, parece brincadeira. Quando você é uma pessoa que é centrada, é santarrão, é doido. Não é assim. O mundo mudou. Estamos no século tal. Estamos assim, estamos assado. A modernidade entrando de forma destrutiva dentro das igrejas. Eu quero que meus filhos sempre peçam a bênção a mim. O mundo mudou, mas a bênção de Deus jamais vai mudar. Porque meu filho, quando pede a bênção, eu digo: Deus te abençoe, meu filho, em tudo a sua vida. Mas isso é caretice, isso é coisa do passado, isso é coisa assim, isso é coisa assado, irmãos. Retenhamos a graça de Deus
e façamos a obra com reverência e com temor ao Santo dos Santos, que é justo e é poderoso para nos guardar. A Jesus é bom, Jesus pagou, Jesus já fez. Mas aqui está dizendo no versículo 29, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Nós temos que olhar, irmãos, o que tem agradado e desagradado a Deus. Isso agrada ou não? A minha roupa tem agradado ou não? As vestes tem ou não? O que eu faço tem ou não? O que eu falo agrada ou não? Na frente do pastor, ó, parabéns. Longe do pastor, misericórdia. Entre amigos, é um agente da KGB. Ninguém nem sabe se ele é ou não é. E está escondido. Na faculdade, então, misericórdia. Porque se falar, tem medo, perseguido, injuriado. Mas Jesus pagou um preço. Levante você a sua bandeira e faça a sua parte. Da sua boca sai algo maravilhoso que o mundo não entende, mas o Senhor da glória está te olhando e está dizendo: dali sai labaredas de fogo da boca do meu filho, que faz a diferença no mundo espiritual. O homem não consegue enxergar, o ser humano não vê, mas o espiritual está vendo. E quando você fala com autoridade, cheio de fé, retenhando a graça, mantendo a sua fé, guardando o que Jesus te deu, tu és alguém diferenciado nessa terra. E quando você fala e você ora e você clama, Deus move em teu favor, para a glória dEle, para a exaltação dEle, porque nada somos, mas Ele é tudo em nós. E para Ele e por Ele, toda honra e toda glória seja dada a Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aplauda o Rei da Glória e glorifique aquele que vive e reina para todo o sempre. Aleluia! Glória a Deus! Glória seja dada a Deus. Não se abale. O que tem te abalado e tirado o teu sono, Jesus está dizendo hoje, através da palavra: não se deixe abalar com isso. Rumores de guerra, vai cair, vai acontecer, não se abale, porque tu estás separado para um reino inabalável. É nos altos céus. Tu és apenas peregrino nesta terra. Estou passando só de passagem e dizendo: eu vou para Canaã com o meu Jesus. É para lá que eu quero ir, não é outro lugar. Ah, mas o mundo, fique o mundo, quem quiser o mundo que queira. Ah, eu quero viver na terra, que viva, mas a minha terra é a Canaã celestial, que está preparado para você e para mim, amado. Não desista, não olhe para trás e nem largue as armas, que é a palavra de Deus. Segure ela, firme, porque com espada desembainhada, tu vais à guerra, para abrir a palavra de Deus, que é a espada de 2 gumes. Está aqui, em Hebreus. Ela penetra. Ah, mas ele tem couro duro. Ah, mas ele vai, manda, entra. E quando ela entrar, ela faz a separação e vai até juntas e medulas e faz a separação do espírito e da alma. Ah, meu irmão, quem já teve essa espada e já entrou no profundo, quando fazia alguma coisa, agora quando ele vai fazer, peraí, o Espírito Santo diz: não, filho e filha minha, pare aí,
porque tu já estás marcado por mim. O meu sangue já te cobriu, e tu és escolhida minha, escolhido meu. Venha, porque eu te chamo para ser um valente nesta terra. Quem é os valentes de Jesus? Fique de pé e dê um glória a Deus, porque Ele é santo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! 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 Eu quero estar orando, pastor, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando e glorificando a Deus. Senhor Deus e eterno Pai, te rendo graças, Senhor Deus, e te agradeço por esta hora, por este momento, por esta palavra, Pai. Senhor, põe em nós, Pai, um espírito inabalável. Meu Senhor, nos ajuda a continuar, Pai, andando, Pai, olhando para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Que venhamos, meu Pai, a termos, meu Pai, responsabilidade, temor, reverência à Tua palavra. Que nós, Pai, façamos a Tua vontade e não a nossa. Que o Senhor venha, Pai, sobre as nossas vidas, nos reveste e nos dá capacitação, força, Pai, para que nós possamos fazer aquilo que Te agrada, Pai, de modo agradável, de modo, meu Pai, que nós façamos a Tua magnífica e bela vontade, Deus, porque a Ti toda honra e toda glória e todo louvor, meu Senhor, seja dado a Ti, Jesus. Te agradecemos por tudo, Senhor, pelo poder que há no Teu nome. Glorificamos e Te exaltamos em nome de Jesus, e a igreja diga amém. Aleluia! Aplauda o Rei da Glória, porque Ele é santo. Aleluia! Glória a Deus!